Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosiane e eu quero falar um pouco mais sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que se difere de tantos outros documentos já encontrados no Oriente Próximo. Nenhuma obra que conhecemos se iguala em seu objetivo ao livro de Gênesis. Poemas épicos da Babilônia que narram a criação e algumas vezes também o dilúvio terminam onde Gênesis começa. O livro de Gênesis pode ser dividido em duas partes desiguais. A primeira seria do capítulo 1 ao capítulo 11, onde temos a ordenação da criação feita por Deus, com clímax na formação do homem do pó da terra e da sua companheira auxiliadora, corregente da criação, Eva, ser humano, como modelado, uma criatura feita de material terreno e vivificada com o sopro de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Adão, criado à imagem de Deus, como ser responsável e abençoado. Deus fez todas as nações por meio de um único homem. A vocação do homem, descrita em Gênesis capítulo 2, 15, é cultivar e guardar o seu meio ambiente, governar os animais, dominar e sujeitar a terra e multiplicar. Na vocação do homem, o trabalho é um instrumento. Temos também o anticlímax, o advento da queda, o pecado, uma desobediência a uma ordem dada por Deus. Quebra o relacionamento do homem com seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Julgamento de Deus para com o pecado e a maldade humana, o dilúvio e também na Torre de Babel. Já no capítulo 12, temos a história geral do homem sendo direcionada para a narrativa dos patriarcas, a aliança de Deus com Abraão, que será bendita naquele homem todas as famílias da terra. Vem de encontro à impossibilidade humana, à esterilidade. Sara, humanamente falando, não poderia conceber filhos. Miraculosamente, a promessa de Deus se cumpre. É a intervenção divina que realiza o propósito do próprio Deus. Posteriormente, temos a escolha de Isaque, o filho da fé, em detrimento de Ismael, o filho da carne. A escolha de Jacó, o homem que lutou com Deus, e a consequente rejeição de Esaú, o homem que vendeu a promessa de Deus, a sua primogenitura, por um prato de lentilhas. Os 50 capítulos que constituem Gênesis são ponto de partida para coisas grandiosas que desembocariam no livro do Êxodo. Gênesis tem uma relação muito próxima com o Novo Testamento, implicações principalmente nos evangelhos, como a instituição do casamento, a queda do homem por meio do pecado, a inveja de Caim, o juízo do dilúvio, a justiça imputada àquele que crê, em Gênesis 15, 16, a rivalidade entre os filhos da promessa e os filhos da carne, a profanidade de Esaú, o povo de Deus em sua condição de peregrino. Gênesis há também cenas e figuras que se relacionam com o último livro da Bíblia. Temos no Apocalipse a menção de Babel e a antiga serpente, levados à ruína, e os remidos que voltam a passear pelo paraíso de Deus, aos arredores do rio e da árvore da vida. Também aí que nós encontramos a história espiritual da humanidade, a criatura que sai do seu estado de inocência rumo a um declínio moral. Nossa condição de pecadores, também herdeiros do pecado original dessa natureza caída, estaria nos pais da humanidade. O livro de Gênesis traz uma visão teológica de um Deus que se relaciona com o ser humano, que fala, Deus que vê o homem e o chama pelo seu nome, um Deus que tem intencionalidade em relacionar-se com a sua criação. Um único Deus é criador e soberano, Senhor dos acontecimentos da formação e de queda de nações, mas é também um Deus que está presente na concepção de uma criança e no andamento da vida dos seus seguidores. O tempo, o espaço, o pecado e a morte
não podem barrar os propósitos de Deus para a sua criação. Quer seja por meio de milagres ou da sua providência oculta, Deus sempre está operando. E o Criador é também juiz e regente de toda a ordem da criação, até mesmo daquelas situações que são humanamente irresolutas. Deus, como juiz, julga o pecado do homem. Ele restringe a corrupção. Ele disciplina. Por meio da finitude humana, ele demonstra o seu poderio e senhorio. Deus julga, quer seja a incredulidade ou o orgulho, como vemos no caso do Jardim do Éden ou na Babel. Julga faltas do homem contra o seu semelhante, a violência, a luxúria, a traição. Vale lembrar que os juízos de Deus são permeados da sua misericórdia. Se sua justiça inclui amor, o seu amor inclui exigências morais. Através de tantas pessoas reais narradas no Gênesis, percebemos que o Deus Criador é o Deus que busca o homem, o pecador. Não permite que não haja esperança para o seu estado caído. Deus está a todo momento no livro de Gênesis, ordenando, conversando e entrando em aliança com o ser humano. Homens como Abraão, amigo de Deus, entregou tudo que possuía. E quando entregamos tudo a Deus, Ele é fiel e pode nos surpreender, sendo Deus provedor. Além do nome geral de Deus e do nome pessoal Yahvé, Deus também é conhecido por títulos que revelam as suas qualidades, como o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus Eterno, Deus de Israel, o Anjo do Senhor, expressão que indica Deus mesmo, Deus fazendo-se visível, o Filho pré-existente, o Messias. A aliança de Deus demonstrada por meio da comunhão e relacionamento com o homem pode ser percebida em exemplos como de Enoque, que não provou da morte, em versículos como Gênesis 17:7, serei o seu Deus. E a resposta ideal seria a descrita no capítulo 28, versículo 21. Tu serás o meu Deus. Finalizando o livro, temos a convicção de José que Deus sempre manterá um relacionamento com a humanidade. No capítulo 50, versículo 25, afirma que certamente Deus os visitará. É isso. Espero que tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo.